Prosseguindo no estudo da apologética cristã, capítulo 5, defendendo o cristianismo. Número 1, sua relação com o Império Romano. Bom, vamos lembrar que no primeiro século da era cristã teve uma perseguição, que era a perseguição de Nero, ok? Aquela perseguição, depois os romanos logo perceberam que aquela perseguição ela era, na verdade, mentirosa, porque, na verdade, os cristãos não tinham posto fogo em Roma. Mas depois começaram uma série de mentiras contra os cristãos, algumas até que surgiram nos dias de Nero, ok? E algumas mentiras que eles colocavam contra os cristãos, às vezes mentiras absurdas que os próprios romanos abominavam, até como comer carne de pessoas, né, de outro ser humano, acusações absurdas, ok? Bom, mas em primeiro lugar, eu coloquei aí, eles eram acusados de serem inimigos do Estado. Por quê? Porque segundo, pelo menos no ano 89 da era cristã, segundo um grupo de sacerdotes de Apolo, eles disseram para o imperador que o deus Apolo estava furioso com os romanos, né, e que ele não iria responder mais nada sobre as guerras, e o imperador ficou apavorado com aquilo, porque eles acreditavam que tudo era controlado pelos deuses, e o imperador perguntou por que os deuses não respondiam mais nada, e diz a história que os sacerdotes falaram: olha, é porque tem um grupo aqui no império que diz que os deuses não existem. Esse grupo é chamado de cristãos, o senhor tem que dar um jeito nesse grupo. A história diz também que os templos pagãos estavam vazios, porque o cristianismo tinha crescido muito. Então os sacerdotes saíram com essa acusação, e os cristãos começaram a ser tidos como inimigos do Estado, né? Porque se o império perdia uma batalha e morriam muitos soldados, quem eram os culpados? Os cristãos, na visão dos romanos. Então, se vinha uma peste, a culpa era dos cristãos. Okay? Em segundo lugar, acusados de não adorarem o imperador. Bom, desde da quarta, quinta década do primeiro século, ali dos anos 50, ok? Que um homem chamado Calígula, o imperador romano, mudou e colocou na lei romana que o imperador era Deus, mesmo em vida. Então foi exigido que todos os imperadores deveriam receber adoração em vida, ok? Antes de Calígula, diz a história, que eles eram reverenciados depois de mortos, mas Calígula deu início a isso, ali perto do ano 50. Pois bem, então, também durante os séculos seguintes que vão seguir, o imperador vai sempre se sentir Deus, e tinha que queimar incenso para a estátua do imperador, tudo, e os cristãos não faziam isso, tá ok? Então eles foram acusados também de não adorarem o imperador. Essa aqui é uma acusação que eu falo com você não precisa nem se defender, tá ok? Por quê? Porque ela é verdade mesmo, né? Se recusavam e continuam se recusando a adorar o imperador, né? Pela profecia bíblica, a humanidade está perto de ter um imperador louco como esses, tá ok? E a Bíblia o chama de anticristo. E também a igreja, se ficasse com ele aqui durante a grande tribulação, a igreja se recusaria a adorá-lo. Bom, pela profecia bíblica, algumas igrejas ficarão aqui durante a grande tribulação, né? E alguns cristãos por estarem com problema espiritual. Mas também pela profecia, eles não aceitam adorar o anticristo, ou seja, voltam-se para Jesus, né? Tipo aquele ditado que se diz, não veio pelo amor, veio pela dor, né? Ou seja, não aceita Jesus, não quer Jesus hoje, quando as coisas estão um pouco tranquilas no mundo, que tem partes do mundo que os cristãos estão sofrendo muito, mas quando a perseguição chegar no mundo todo, e a igreja ser tirada da terra, então esse imperador, né, agora do século XXI, o anticristo,
ele vai querer receber a adoração. E aí os cristãos, aqueles que estiverem aqui na grande tribulação também, estarão corretos em não adorar, né? Ok? Porque nenhum homem merece receber a adoração. E principalmente esse que está por vir, que a Bíblia o descreve como o ungido de Satanás. Ok? Bom, na história o cristianismo acabou por sofrer outras acusações, além dessas duas que eu coloquei aí para vocês. As acusações mais recentes são principalmente dos comunistas, que dizem que os cristãos sempre estiveram do lado dos ricos e dos poderosos. Mas eles falam isso de forma enganada, eles foram enganados, os comunistas foram enganados. Por quê? Porque eles consideram como cristianismo o catolicismo. E o catolicismo nunca foi cristianismo. Então dizer que o certo a dizer era que o catolicismo sempre esteve do lado dos ricos e dos poderosos. Mas eles acabam dizendo que o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos e dos poderosos. Então, sobre essa acusação, a defesa eles estão errados na definição deles. Não é o cristianismo que esteve do lado dos ricos e dos poderosos, foi a Igreja Católica. O cristianismo estava sofrendo nas mãos da Igreja Católica. Você pega aí na história centenas de casos de história de igrejas, ok? Que foram queimadas. Tem um exemplo da igreja do pastor Dolcino, no ano de 1300, quando ele e 400 membros da igreja dele foram queimados vivos pela Igreja Católica. Então, ou seja, o cristianismo estava sofrendo nas mãos da Igreja Católica, e aí eles invertem a história, né? A história foi toda escrita pela Igreja Católica, ela dizendo que era o cristianismo, Infelizmente, os ateus não têm capacidade, né, de realmente analisar a história e ver que a Igreja Católica está mentindo, ela não representa o cristianismo, eles não têm capacidade de ver isso, até porque estão cegos também, acaba que fica essa acusação, mas que na verdade é resultante de um erro de interpretação da história. Outra coisa também que a história nos acusa por exemplo, de nós termos, do cristianismo ter promovido guerra santa contra o islamismo. Okay? Se vocês não sabem, esse conceito de guerra santa foi criado pelos católicos, mas a história pensa que foi pelo cristianismo, porque pensa que católico é cristianismo. Lembre-se que a Igreja Católica ela nasce ali no ano 312, com Constantino, tá ok? E quando a Igreja Católica cria a teoria da guerra justa, quase 100 anos depois, lá no ano 410 da era cristã, a teoria da guerra justa dizendo que a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus. Isso foi criado pela Igreja Católica. Tanto que, quando eles criaram essa lei com Agostinho de Hipona, o alvo não eram nem os muçulmanos, o alvo eram outros cristãos que não aceitavam o culto católico, entre eles o batismo de recém-nascidos, tá ok? Então a Igreja Católica criou essa lei para persegui-los, e essa lei foi usada para justificar as cruzadas, mas não era o cristianismo lutando contra o islamismo, ok? Agora, como é que nós vamos convencer os islâmicos disso? Porque os islâmicos têm o mesmo problema dos ateus. Os islâmicos também estão sem capacidade de interpretar de forma correta a palavra de Deus, porque eles até desprezam a palavra de Deus, eles leem outro livro, né, que é chamado o Alcorão de Maomé, ok? E também, para finalizar, eles acusam também os cristãos de serem violentos, porque os cristãos teriam criado a Inquisição, né, que matou muitas pessoas na história da humanidade. Mas vocês vejam, é algo tão simples, porque basta você ir na história, você verá por que foi criada a Inquisição. A Inquisição foi criada pela Igreja Católica para perseguir e matar uma outra igreja. Aquela igreja que eu contei para vocês, do pastor Dolcino, que ele e seus 400 membros foram queimados vivos lá em 1300 da era cristã, basta você ver na história, isso foi a Inquisição Católica.
A Inquisição Católica foi criada lá em 1200 exatamente para perseguir igrejas como a de Dolcino, né? Uma igreja que a Igreja Católica chama de valdenses, mas que na verdade eram igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascidos e por isso eram perseguidos pela Igreja Católica lá desde os anos 380, 410 da era cristã. 380 porque foi o ano que a Igreja Católica colocou uma lei dizendo que estava proibida a existência de qualquer igreja que não seguisse o rito de Roma. E as outras igrejas tiveram que desaparecer porque a perseguição que antes era do Império Romano, agora será da Igreja Católica, e essa perseguição, sem sombra de dúvida, será maior do que a do Império Romano. Tanto que a do Império Romano ela durou pouco mais de 200 anos. A da Igreja Católica vai durar do ano 380, quando foi publicado o Edito de Tessalônica, proibindo o funcionamento de qualquer outra igreja. Esse edito foi publicado pelo Papa Damaso I. Né? A perseguição você encontra até os anos 1790, que é considerado que termina a perseguição devido à Revolução Francesa. E nos Estados Unidos também termina a perseguição. Olha, então, botar em número redondo, dos anos 400 até os anos 1800. Okay? É muita coisa, dá mais de 1000 anos, tá bom? Dá 1400 anos, ok? Dos anos 400 até os anos 1800, olha, 1800 mais 600, 1400 anos. Então, a Inquisição, acusar os cristãos de terem criado um movimento violento é outro erro de interpretação da história. Basta olhar que a Inquisição foi criada para matar uma igreja. Que igreja é essa? São igrejas que até hoje não aceitam o batismo de recém-nascido, como a Assembleia de Deus, Igreja Batista Geral, Igreja do Evangelho Quadrangular, diversas igrejas que não aceitam o batismo de recém-nascido. Foi para matar esse tipo de igreja. E essa igreja, lá no ano 1200, que a Igreja Católica criou a Inquisição para matá-la, é a Inquisição que durou pelo menos 300 anos até a Reforma, mas na verdade prosseguiu. Essa igreja, a história diz que ela era uma igreja pentecostal, ok? Ou seja, então era a Igreja Católica matando a igreja pentecostal que não aceitava o batismo de recém-nascido.